E tudo bem, né, gente? Mas eu sou o professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o realismo brasileiro e a principal figura da nossa literatura nacional, que é Machado de Assis. Bom, antes da gente falar um pouco da biografia e comentar as obras realistas desse autor, vamos entender um pouco como a gente viu na questão europeia, aquilo que suscitou as transformações que possibilitaram o surgimento do realismo europeu, se não vejamos algumas das questões que afetaram a forma como os nossos escritores aqui vão redigir as suas obras, contar as suas histórias. Bom, a partir de 1850, por pressão da Inglaterra, principalmente, o Brasil vai extinguir legalmente, pelo menos na lei, o tráfico de escravos. Com essa diminuição do número de escravos vindos da África para cá, porque continuou existindo esse tráfico, e a escravidão só vai deixar de existir legalmente lá no final do século XIX, houve um declínio do que a gente vai chamar de economia açucareira. Depois do pau-brasil, o primeiro produto tipo exportação nacional, o ciclo da cana-de-açúcar é que vai movimentar a nossa economia por muito tempo. Vai haver uma transição para os minérios, para as pedras preciosas em Minas Gerais, e depois dessa segunda metade do século XIX também um outro produto nacional tipo exportação vai surgir aqui, o cultivo do café. Enfim, mas o açúcar vai entrar em declínio. Isso vai causar toda uma crise econômica que vai ser demonstrada nessa segunda metade do século XIX. Então, nesse contexto, a partir de 1870 até 1890, 88, 89 para nós são muito representativos, vai haver uma fermentação, vamos dizer assim, uma grande discussão dos ideais liberais, que já vinham florescendo lá na Europa, que tinham florescido lá já desde o final do século XVIII, com a Constituição Americana, com a Revolução Francesa, todos aqueles ideais que vão dar base para o romantismo, depois vão se desenvolver ainda mais, para que se mude as formas de governo, os sistemas de governo e as formas de governo. Então, o republicanismo, a ideia de que quem deve exercer o governo não é o representante da nobreza, mas um representante eleito por meio do voto popular, que esse poder seja não permanente, e não hereditário, mas que seja um poder que passe, que mude, enfim. E a ideia de se abolir a escravidão como uma grande chaga, como um grande problema ainda sustentado em muitos lugares do mundo, em especial nas colônias da Ásia, da África, e também aqui da América. Então, a Guerra do Paraguai vai ser um momento que vai demonstrar isso. Então, vamos lutar nas frentes de batalha, que a Guerra do Paraguai foi uma guerra travada entre o Brasil, a Argentina e o que seria o Uruguai, que viria a ser o Uruguai, contra o Paraguai. Porque durante muito tempo eles negociavam saídas para o mar, o Paraguai não tem saídas para o mar, então eles negociavam com o Paraguai ou com a Argentina. Mas as mudanças de governo nesses países colocaram esse país em confronto, e depois do Paraguai querer empreender, ampliar os seus domínios, aqui sobre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, no Brasil, e outras partes da Argentina e do Uruguai, eles foram confrontados pela chamada Tríplice Aliança. O problema é que essa guerra durou muito e causou um prejuízo humanitário, econômico, social muito grande para o Paraguai. Estima-se que dos três países combatentes da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, morreram 120 mil pessoas. Mas no Paraguai eliminou-se mais de 300 mil pessoas, o que era cerca de 50% da população de então. A população masculina praticamente desapareceu, que à medida que iam morrendo os homens nas batalhas, era necessário enviar os adolescentes e depois até crianças. A Batalha do Cerro Corá, também chamada de Acostainhu, lá no Paraguai, foi uma dessas batalhas sangrentas, em que os soldados brasileiros, obrigados a atacar, dizimaram lá os adolescentes e as crianças paraguaias. Enfim, também aqui no Brasil começavam a chegar as teorias científicas que vinham da Europa, a ideia de que cientificamente eu posso testar o comportamento humano, de que a psique ou a alma, enfim,
essas questões que seriam de um outro plano metafísico não poderiam ser testadas, mas que várias outras variáveis do nosso comportamento podem ser testadas de maneira positiva, não quer dizer legal, né? Mas de maneira científica, com estímulo e uma resposta. Enfim, vão ser Comte e Taylor que vão divulgar muito esses ideais. Charles Darwin, né, desenvolve a sua teoria da evolução, que vai pôr por terra a ideia do ideal criacionista, né, o homem ser divino. Enfim, a gente vai mostrar ele vai mostrar essa ligação do desenvolvimento das espécies e a teoria da seleção natural, que também vai ser aplicada em contextos sociológicos e na literatura, né, em que a gente vai ver refletida nas obras muito do caráter determinista, a ideia de que o lugar onde o sujeito nasce, a sua raça, né, e as influências podem determinar o comportamento, né? Esse comportamento pode ser observável, pode ser explicável. Então, no caso brasileiro, não vai ser diferente do restante do mundo, né? A ala, vamos dizer assim, o setor progressista vai ganhar força para se opor a esses ideais conservadores, né? Daqueles que ainda defendiam a manutenção da escravidão. Então, é irônico que o romântico preze ou pregue pela liberdade enquanto ele escraviza o outro, né? Que o liberal diz que todos somos iguais perante a lei, mas que ele detém ações, por exemplo, no mercado de escravos. Então, cada vez mais passa a ter menos sustentação para essa ideia, né, do romantismo, de voltar ao passado, de reconstrução das nossas origens de maneira idealizada. Então, a nobreza, né, que ainda tinha algum poder, começa a perder esse poder, e também perdem poder os religiosos que resistiam a que o Estado se tornasse um Estado laico, né, um ideal republicano também, né, advindo lá dos franceses, essa ideia de que o Estado não deve ter uma religião oficial, né, as pessoas devem ser livres para professar suas religiões. Mas havia muitos daqueles conservadores que eram resistentes à ideia de que o Brasil deveria ser um Estado cristão, né, um Estado católico até então, extremamente conservador. Então, isso a gente vai chamar de anacronismo. Então, é um ideal fora, né, do tempo. Então, anacrônico é aquilo que não está adequado ao seu tempo. Então, todas as identificações e projeções românticas, elas não têm mais agora uma base social. Essa ideia do sentimento demasiado, né, e da ênfase do patriotismo desmedido, que a gente vai chamar de ufanismo, né, vão começar a desaparecer. E aí a estética, né, a síntese realista, vai procurar essa ideia de como analisar a sociedade, o comportamento das pessoas a partir de diretrizes mais objetivas. Então, a sede de objetividade, e a ideia é revelar, né, desnudar, colocar ali a olhos vistos, né, as mazelas da vida pública, das instituições, enfim, do Estado, né, da confusão do patrimônio privado com o patrimônio público, o patrimonialismo que tanto nos afeta até hoje, a igreja, enfim, expor essas mazelas da vida pública e as hipocrisias da vida íntima, em especial a traição, o casamento, né, vão ser postos em discussão, as relações por interesse, né, todas elas vão aparecer muito nas obras realistas, e não vai ser diferente nas obras de Machado de Assis, que vão pegar essa sociedade, especialmente do Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, né, e vão colocar para nós a olhos vistos, né, as hipocrisias e as falhas, né, comportamentais. Então, para a gente, né, ver essa mudança de contexto, essa mudança de paradigma que vai orientar essa nova escrita. Então, a gente apaga o quadro, fala um pouquinho a respeito da biografia, né, e das obras de Machado de Assis, e aí vai comentar 3 das suas principais obras, né, do período realista, que são interessantes para nós. Em ordem cronológica, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Tudo bem? Uma pequena pausa para apagar o quadro. Bom, seguindo então, vamos falar sobre um dos mais importantes escritores de língua portuguesa, né, de toda a história. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839 e veio a falecer de úlcera cancerosa só em 1908. Ele era filho de um pedreiro, carpinteiro, né, brasileiro, e uma lavadeira de roupas açoriana, né, da Ilha dos Açores. Ele ficou órfão muito jovem, enfim, e aí ele foi criado por parentes, né? Ele, por ser um garoto isolado, ele desenvolveu a epilepsia, não por isso, né, mas ele
desenvolveu a epilepsia e também a gagueira. Era muito reservado e tímido, né? Ele foi educado por um padre amigo da família, em francês e latim, e com 16 anos ele entrou na imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo, que era uma espécie de editor, diagramador, né, dos jornais de então. Ele começa a publicar os seus primeiros versos com 18 anos numa revista chamada A Marmota. Enfim, depois de trabalhar em vários jornais, o Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro, né, ele começa a ser um resenhador de debates, um crítico de peças teatrais, enfim, ele vai produzir numa grande seara, né, numa área muito grande, diversos tipos de textos. Né? Ele se torna também contista e depois, mais para frente, romancista. Né? Com 30 anos ele se casa com uma portuguesa chamada Carolina Xavier, e aí ele entra na carreira de Estado, primeiro no Diário Oficial e depois na Secretaria de Agricultura, o que vai possibilitar que ele tenha mais tempo ainda para se dedicar às atividades literárias. Né? Ele teve uma fase reconhecidamente romântica, apesar de diferente dos romances urbanos de José de Alencar, na forma, no tratamento, ainda assim é considerado romântico. Né? Então, existem outras obras, tá? Só para elencar 3 das principais, a gente tem A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, falando de romances, né? Também tem poesia e conto. E a chamada fase realista, né? Aquela que vai dar mais destaque à figura de Machado de Assis, aquela fase que vai ser mais lida. Né? Nós temos essas 3 obras que nós vamos fazer o comentário a seguir, a partir da década de 80, né? Dos anos 1800, a gente vê aqui que as publicações são de 2 em 2 anos na década de 70, e aqui, a partir da década de 80, né, com um tempo maior, um amadurecimento maior entre as obras, né, a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, já em 1900, né, no século XX, e outras 2 obras finais, Esaú e Jacó, mas embora de menor expressão, e Memorial de Ares, do ano do seu falecimento, em 1908. Né. Ele foi um dos fundadores e o primeiro presidente da chamada ABL, né, Academia Brasileira de Letras. Por que Machado foi e continua sendo tão importante? Além de revolucionar a forma de colocar as histórias, né, a começar por Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que um sujeito que morreu decide escrever, né, a sua própria história. A ideia de que tem um narrador onisciente que vai contar a história de alguém, né, que passa por uma sequência de acontecimentos, ela se evapora nessa figura que ele cria. Então, o Brás Cubas é um homem rico e solteiro, né? Que morre solteiro, enfim, e que depois de morto decide contar a sua própria história desde, né, do início da idade até o final da sua vida, até quando ele bate as botas. E ele vai retratar muito bem como é cínica, né, indiferente à nossa burguesia. Primeiro, ele vai dizer que esse garoto que nasce lá, né, nesse meio pequeno burguês carioca, ele pode tudo fazer, né? Por exemplo, com os escravos. Né? Existe um garoto no qual ele se monta, o Prudêncio, né? e brinca, fustiga ele como se fosse um cavalo, como se fosse uma besta. Né? Ele agride os demais escravos do lugar onde mora e nunca jamais é reprimido por seus pais, porque essa é uma situação naturalizada no tempo de então. É curioso como Machado mostra as mudanças de comportamento desse mesmo, né, escravo que quando criança é explorado pelo Brás, depois que ele se alforria e fica livre, ele junta dinheiro para comprar um escravo no qual ele possa descontar aquilo que ele sofreu anteriormente. Né? O Brás Cubas segue a sua vida, né, custeado pelo pai, né, tendo dinheiro ali para, por exemplo, dar joias, presentear, né, Marcela, uma espécie de cortesã de luxo, que ele vai dizer que o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Né? Ela amou durante um tempo e quanto dinheiro tinha para isso. Como uma forma de afastar o Brás do contato, né, de moças de não tão alta classe assim, o pai manda ele para Coimbra, né, para estudar direito em Coimbra, o que era típico das famílias brasileiras de então. Ele é um estudante medíocre, leva a faculdade com a barriga, vamos dizer assim, né? Mas acaba se formando e volta para o Brasil para tentar galgar a carreira política. Né? Então, mandar o filho para a Europa, ter uma formação mais ou menos, voltar para o Brasil e entrar na vida pública. Né? Então, nada muito diferente. Então, ele segue aí, né, parasitando
sendo um sujeito que vai, por exemplo, buscar mulheres que já casadas, né, uma vigília com quem ele vai levar um relacionamento extraconjugal, mostrando ali que quem oculta esse relacionamento é conivente com isso, enfim. E aí ele vai questionando todas as noções, né, de verdade, de razão, né, que vão sendo colocadas por ele. Esse narrador que olha o mundo, né, com extremo ceticismo e com desprezo, né, mostra que o ser humano não tem grande valia, ou não é esse ser tão mágico, tão abençoado, tão único, né? Ele se dirige aos vivos, então, para criticá-los, né? Ele se critica e critica aos outros, podendo já, depois de morto, né, contar tudo aquilo que ele fez, né, e o que pensou sobre o que fez naquela época. Então não é uma história inovadora, não tem um grande final, né, muito menos um final feliz. A forma como está estruturada essa história e o retrato desse membro da nossa elite é que mostra, né, a miséria humana. Ele termina dizendo: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, para ele, o grande trunfo dele foi não ter se reproduzido, né, e dado continuidade à existência dessa mediocridade dentro da nossa sociedade. Bom, seguindo então, no próprio Brás Cubas, né, vai aparecer esse personagem chamado Quincas Borba. Quincas Borba era uma espécie de filósofo que inventou a teoria do humanitismo, ou humanitas, né? O que vem a ser humanitas nós vamos entender a seguir. Então, depois da morte do Quincas Borba, ele deixa a sua fortuna para um sujeito chamado Rubião, que veio do interior de Minas, de Barbacena, né, e que ajudou ele a recuperar o seu cachorro antes de falecer. Então, por gostar muito do cachorro, que ele também deu o nome de Quincas Borba, ele deixou o seu testamento da fortuna para o Rubião. Rubião, então, decide se mudar para a corte, né, viver no Rio de Janeiro. E lá ele conhece o casal Cristiano e Sofia Palha. Enfim, e esse casal se oferece para poder cuidar desse amigo, vamos dizer assim, não é? Para que ele não seja explorado ali por pessoas, né, mal intencionadas na sociedade carioca. O que vai acontecer é que ele vai ser explorado por esse casal. Ele começa a emprestar dinheiros, né, para o Palha, né, para o Cristiano e para os amigos dele, enfim, começa ali a despojar certos valores, ele não sabe bem como gerir aquela fortuna que ele está. E ele começa a se interessar por Sofia. E a mulher, percebendo esse interesse dele, conta para o marido: olha, ele está interessado por mim. E ele, em vez de coibir, de achar isso ruim, diz: olha, que maravilha, então vamos, né, estimular esse interesse para que a gente possa explorá-lo ainda mais, né? Como ele não consegue ter esse relacionamento, ele vai cada vez mais perdendo a sua fortuna, ao ponto de o Palha propor que, né, quando ele queria ir embora de lá, porque ele não consegue fazer, né, acontecer esse relacionamento, essa traição, ele disse: não, fique, vamos fundar um negócio, uma importadora, né? E aí vai rapidamente drenando os recursos do Rubião. O Rubião, à medida que o patrimônio dele vai diminuindo, ele vai ficando cada vez mais louco, né? Mais ensandecido pelo amor dessa mulher que não corresponde esse sentimento que ele tem, né? No final ele fica louco, os amigos pedem que o casal Palha cuide de Rubião. Ele é internado num hospício, ele foge desse hospício junto com o cachorro, termina chegando em Barbacena e morre como um mendigo, como um indigente, né? Acreditando ser o descendente de Napoleão III. O que essa história mostra, né? E por que o Machado usa essa história? Para mostrar as relações de interesse, né? O jogo das aparências com o intuito de explorar aquele que é mais fraco. A teoria do Humanitas diz o seguinte: olha, se eu tenho duas tribos, né? Uma tribo vive de um lado da montanha e cultiva batatas, a outra tribo vive do outro lado e guerreia, não tem o que comer. O que essa tribo vai fazer? Ela vai passar do outro lado da montanha, e se chegasse lá e fosse feito um acordo de paz, não haveria batata suficiente para as duas tribos, as duas morreriam. Então, por isso, a paz não é uma opção, mas a guerra, né, a exploração, é a forma como, né, o vencedor encontra de permanecer vivo. Então, né, ao perdedor, né, a morte, né, ao vencedor, as batatas, né, aquilo que vai continuar nutrindo, né, essa sociedade hipócrita, né, é a exploração daquele que é mais
ingênuo. Então, Quincas Borba é uma história que serve para mostrar, né, que a gente está dentro da sociedade vivendo uma guerra de interesses constante e sobrevive aquele que é mais forte, muitas vezes, né, com a exploração do outro, daquele que é mais ingênuo. Finalmente, a última história que interessa para nós saber um pouco mais sobre é a história do Dom Casmurro. Casmurro é um sujeito que vive isolado, calado, mas também teimoso. Quem é esse sujeito teimoso? É Bento Santiago. Bento Santiago vive com a mãe e alguns parentes, né, numa casa, e ele tem um amigo de infância chamado Escobar. Os dois querem entrar para o seminário, né? Era comum a prática, as famílias enviarem alguns dos seus filhos para se tornarem padres nesse momento. Ele conhece uma moça, Capitu, né? E começa a se apaixonar por ela, mas, no entanto, para seguir lá os destinos do que a mãe determina, ele acaba indo para o seminário. No seminário ele convence, né, ajudado pelo Escobar, a família de que ele não deve se formar padre. E aí ele volta para essa casa. Ele se casa com o Capitu, né, e o seu amigo Escobar se casa com a melhor amiga de Capitu, Sancha. Eles vivem um relacionamento entre casais, são amigos, têm uma convivência muito próxima. Mas acontece uma tragédia. O Bento, o Santiago, o Escobar, que é um grande nadador, né, um dia sai para o mar e acaba se afogando. Quando ele volta, né, acaba se afogando e morre, perdão. Quando vai se realizar o enterro dele, o marido começa a observar as atitudes da mulher. E no olhar dele, ele começa a perceber que ela olha para esse defunto como se fosse ela a viúva, né, como se fosse aquela que tivesse perdido o homem que amava. O casal, né, Bento e Sancha, tinha batizado o nome da sua filha de Capitu. Né, e o casal Bento Santiago e Capitu tinha tido um filho, né, que também queria homenagear no nome, chamado Ezequiel, mas também o Escobar no nome. Então o Bento Santiago, depois da morte do marido, começa a perceber a semelhança entre o filho e o amigo morto. Né? Cada vez mais desconfiado, ele começa a acreditar que foi traído. Embora o livro não dê nenhuma prova concreta dessa traição, né, ele se separa e manda a mulher e o filho para a Europa para não precisar conviver com eles. Então, se vai para casa lá em Mata Cavalos, onde ele fica fechado nessa casa, né, relembrando a sua história, recontando a sua história. E aí, durante muito tempo, as pessoas se perguntavam se Capitu tinha ou não traído Bentinho. Mas a questão não é se ela havia ou não traído o marido. A questão que está por trás dessa história é a forma como, né, a narrativa do homem enciumado é uma narrativa enviesada, que tem um viés, que tem uma direção. Não importa se ele havia sido traído ou não. A partir do momento que ele criou para si aquela narrativa da traição, toda a palavra dele, né, é feita para nos induzir a acreditar de que ele havia sido traído. Inclusive, ele tinha se formado em direito também, como um bom advogado, sabia conduzir essa oratória. Né? Então, a mulher que ele vai dizer, né, uma das frases mais famosas da literatura brasileira, tem os olhos de cigana, né, os olhos de uma mulher oblíqua e dissimulada, na verdade, vai estar sendo contado por nós através do olhar de um homem enciumado. Então, pouco importa se ele traiu ou não. A questão que está colocada é a do narrador e do ponto de vista. Né? Como um narrador personagem que conta a história em primeira pessoa, participa daquela história e a forma como ele conta é, né, direcionada pelo seu olhar, pela sua forma de ver e enxergar o mundo. É isso que o Machado traz para nós e que ele explicita, não é, nessa história. Então a gente vê que são diferentes formas de contar, né, essas narrativas, mas todas elas explicitam um pouco das fraquezas, das hipocrisias, né, e dos problemas que existem na sociedade brasileira, já existiam desde então, né, e por isso essa fase da sua escrita vai ser chamada de realista. Tudo bem? Espero ter elucidado alguns pontos a respeito desses 3 romances, para que isso ajude a vocês a fazer os exercícios. A gente vai estudar na sequência os contos, né? Pensando aí em algumas histórias-chave e para a preparação para a avaliação seriada, né? No caso aqui da UNB. Eu agradeço a sua atenção, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Muito obrigado.